Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 6. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Por que eu sigo a Jesus? No mês de junho a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, Por que eu sigo a Jesus? Não sei se você sabe, mas o que te move não são as respostas, são as perguntas. A gente precisa fazer perguntas para que a gente possa pensar, se mover e entender acerca de tantas coisas. E nessa manhã, a gente vai iniciar uma nova série de mensagens intitulada Por que eu sigo a Jesus? Se alguém te perguntasse o porquê que você segue a Jesus, você saberia responder? Saberia responder? Vamos ler a palavra de Deus. João, capítulo 6, vamos lá para o finalzinho. Do verso 67 a 69. João 6, do 67 a 69. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi aberta nessa manhã. E pedimos que, mediante o teu Espírito Santo, o Senhor venha falar aos nossos corações. Sabemos que as verdades espirituais o homem natural não pode compreender, mas que por intermédio do teu Espírito Santo, a gente venha entender as maravilhas da tua lei. Nos ensina, ó Pai, nos ensina nessa manhã, ou nos faça relembrarmos alguma coisa que o Senhor já nos ensinou, porque queremos te seguir, e queremos te seguir até o fim. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu povo, obrigado por essa manhã, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Por que eu sigo a Jesus? Essa é uma pergunta que a gente decidiu fazer para a igreja. Porque o bem da verdade é, se a gente fizer uma pergunta individual para cada pessoa, provavelmente não vai ser a mesma resposta. Talvez se a gente perguntar por que você segue a Jesus, talvez alguém vai falar, porque eu amo a Jesus. Se a gente perguntar para outro, por que você segue a Jesus? Ah, porque Jesus me salvou. E se a gente perguntar para outro, por que você segue a Jesus? Talvez outra pessoa vai dizer, porque Jesus me perdoou. A verdade é que cada um tem uma particularidade acerca dessa forma de seguir a Jesus, devido ao encontro que teve com Jesus. Mas no capítulo 6 de João, a gente começa a entender algo que uma multidão que estava seguindo a Jesus não estava seguindo a ele por aquilo que ele era, mas estava seguindo a Jesus por aquilo que ele poderia oferecer. No capítulo 6 aqui, Jesus ele já é uma pessoa conhecida, ele já é uma pessoa famosa. Então uma multidão estava seguindo ele. Uns falam 15 mil pessoas, outros falam 16, 17, 18. Eu vi até pessoas comentando que eram 25 mil pessoas. A gente não sabe. O que dá para a gente entender é que eram 5 mil homens, aí você inclui mulheres e crianças, uma média ali, 15 mil pessoas. Então aqui é uma multidão que está seguindo a Jesus. E ele se torna uma pessoa conhecida devido aos sinais que ele estava realizando. Na Galileia, com aquelas pessoas que estavam em trevas, que não tinham esperança, pessoas que tinham uma enfermidade física e eram curadas, pessoas que tinham uma enfermidade espiritual, emocional, que eram curadas. Então, Jesus começa a chamar a atenção daquelas pessoas pelos sinais que ele estava fazendo. E nós sabemos que esses sinais iriam perseguir a Jesus para que o ministério dele fosse autenticado. Então, a multidão no capítulo 6 aqui está seguindo a Jesus. E chega um momento em que eles precisam descansar. E precisam também comer. Só que eles não têm dinheiro para toda aquela multidão.
Eles não têm dinheiro para alimentar toda aquela multidão. É aí que um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus falou: Senhor, a gente tem os 5 pães e os 2 peixinhos. Já falei para você que o McDonald's não inventou o McFish. Aqui está o primeiro McFish da história. Pão e peixe. 5 pães e 2 peixinhos. Então eles levam até Jesus, e chegando lá, Jesus faz o milagre da multiplicação. E a Bíblia fala que todas as pessoas se fartaram. E se tivesse alguém igual a eu, deveria ter comido muito, viu? Então, eles se fartaram bem. E sobrou, gente. Sobrou 12 cestos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus realiza o milagre. E esse milagre não falta. Esse milagre sobra. Vocês já viram os milagres na TV que passa uma semana, a mesma enfermidade volta? Negócio esquisito, né? Meus irmãos, quando Jesus faz um milagre, ele faz por completo. É completo. Não é pela metade. Então aqui Jesus ele faz o milagre por completo. E aquela multidão fica admirada, seguindo a Jesus, falando: uau, a gente estava com fome, e Ele nos deu esse pão, nos deu esse peixe, que coisa maravilhosa. E Jesus começa a notar algo naquela multidão. Porque tinha aqueles que seguiam Jesus verdadeiramente por aquilo que ele era, o Messias, o enviado de Deus. Só que tinham pessoas que estavam seguindo a Jesus por aquilo que ele poderia oferecer. Então, quando Jesus ele percebe isso, ele começa a vir com um discurso um pouco mais duro, um pouco mais difícil de ouvir, de escutar, de engolir. Um discurso que iria confrontar aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus. Então Jesus começa a falar: eu sou o pão que desceu do céu. Esse pão que vocês estão comendo, vocês comem hoje, mas amanhã vocês vão ter fome. Mas eu sou o pão da vida. E se vocês comerem o pão da vida, essa sede espiritual que vocês têm, vocês nunca mais vão ter, porque eu vou saciar vocês. E esse discurso não pareceu muito bem para aquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus. E uns com os outros começam a murmurar, falando: quem ele pensa que é para falar que é o pão que desceu do céu? Se fosse uma tradução para a linguagem de hoje, quem ele pensa que é a última bolacha do pacote? Quem ele pensa que é? O pão que desceu do céu? Só Deus poderia falar isso. E Jesus, conhecendo todas as coisas, continua pregando contra eles. E continua apertando eles. E fala: eu não sou somente o pão que desceu dos céus. Mas se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Aí os caras ficaram bravos. Falou: quem esse cara pensa que é? Para falar essas coisas, até mesmo difícil de entender, difícil de compreender, difícil de engolir, porque todos esses atributos do pão da vida, do corpo e do sangue, são atributos da divindade do Messias que iria vir. Só que uns creram, outros duvidaram. E os que estão murmurando aqui, eles estão duvidando dessa divindade de Cristo. Então, quando Cristo começa a pregar duro acerca dessas questões, essas pessoas que estão murmurando, começam a falar: não, ele não serve para a gente, então vamos embora. E eles começam a ir embora, começam a abandonar a Jesus. E Jesus começa a ver eles indo embora e Jesus continua pregando. E é aí que a gente chega no versículo 67 do capítulo 6, que Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não vão me abandonar igual esses? E Pedro diz uma das palavras mais bonitas da história do cristianismo: Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem a gente vai? Só o Senhor traz sentido para a minha vida. Senhor, para quem a gente vai? Só o Senhor alimenta a minha alma. Senhor, para quem que a gente vai? Só o Senhor traz esperança para a minha vida. Para quem que a gente vai, Senhor? Para quem que a gente vai?
Porque aqui muitas pessoas tinham abandonado a Jesus. E as pessoas que abandonaram a Jesus, abandonaram a Ele, porque elas estavam mais preocupadas com as bênçãos de Jesus do que com o Jesus das bênçãos. Vocês já viram que existem pessoas que seguem a Cristo só por aquilo que Ele pode proporcionar? Só pelos bens materiais? Prova disso é o crescimento de uma heresia que a gente chama de teologia da prosperidade. Irmãos, isso é heresia. Não é doutrina de Cristo. Aonde você nasceu para ser cabeça, não cauda. Nasceu para liderar. Aí o grito dos gigantes, os 12. Daí fica aqueles caras que nem uns bobos, gritando lá. Irmãos, a gente está aqui para ser servo. Se Deus quiser nos abençoar, amém. Se Ele não quiser nos dar, amém também. É por isso que a gente segue a Cristo. Não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas por aquilo que Ele é. E presta atenção que Ele sempre nos dá mais do que precisamos. Quer uma prova disso? Você tem mais de uma blusa. E você, mulher, tem mais de um sapato. Tem ou não tem, irmã Dalva? Tem ou não tem, Soninha? Tem, Leusa? Tem, Alex? Mais de um? É melhor ficar quieto, né? Deus, Ele sempre nos dá a mais, meus irmãos. Ele sempre cuida muito bem da gente. Mas a gente não segue a Deus por isso. A gente segue a Ele por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode proporcionar. Só que, em algumas igrejas, eles viram que esse evangelho de proporcionar a bênção é lucrativo. Então eles criaram um cristianismo, um evangelho comoditizado. É o evangelho como um produto. É o evangelho que atende às suas necessidades. Você está sofrendo? Vem aqui, a gente tem a resposta. Você está passando por alguma dificuldade na família, com, sei lá, alcoolismo? A gente tem a resposta. É no casamento? A gente tem a resposta, a gente tem a resposta, a gente tem a resposta. O evangelho, em alguns lugares, virou um produto. Só que você tem que pagar, viu? É a oferta de sacrifício. Você tem que colocar lá o seu salário, deixar lá. E eles pedem, e eles pedem, e eles pedem. Porque eles não estão te mostrando o evangelho genuíno, mas eles estão te vendendo um produto. Você tem o problema? A gente tem a solução. Só que você tem que pagar. E é por isso que a gente vê pastores na televisão pedindo R$900 para que a unção do Senhor fique sobre a sua vida. Meus irmãos, no nome de Jesus, corra disso. Corra disso. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. A gente não precisa de fronha para colocar no travesseiro para Deus realizar nossos sonhos. A gente não precisa comprar feijão milagroso para trazer cura do Covid. Cristo é todo poderoso para nos curar, meus irmãos. Se Ele quiser, amém. Se Ele não quiser, tudo bem. Mas o evangelho no Brasil virou um produto. A gente sai aqui na nossa avenida, na rua, é uma rua, mas parece uma avenida, que, tem um monte de denominação. E você vê que tem culto para tudo. Culto da libertação, culto do empresário, tem culto de tudo. Porque virou um produto. E eles querem te vender um produto. E a principal finalidade de Cristo na cruz não foi nos tornar prósperos ou curar a nossa enfermidade. A principal finalidade de Cristo na cruz foi salvar as nossas almas. Foi nos curar da enfermidade espiritual. Essa é a finalidade de Cristo na cruz. Então, quando Cristo começa a pregar aqui, muitas pessoas começam a dar um passo para trás. Porque a gente ama o Cristo da graça, mas às vezes não engole o Cristo da verdade. O Cristo que confronta. O Cristo que fala, você está errado, você está pecando, você precisa abandonar o teu pecado. Você está destruindo a tua família com essas suas atitudes. Você está acabando com a vida da tua mãe, com a vida do teu pai, com essas atitudes. Às vezes a gente não gosta. E quando a gente começa a ouvir essas coisas, a gente muda de igreja. Porque tem igreja para tudo, tem igreja inclusiva, tem igreja para tudo. Que massageia o ego, que fala não que você precisa ouvir, mas aquilo que você quer ouvir.
E meus irmãos, o que liberta é a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Sabe por que você tem que mudar de igreja? Se estiverem começando a pregar heresia lá. Se eu endoidar aqui, aí você pode mudar. Ixi, ele endoidou. Aí pode mudar. Caso contrário, ame a sua igreja. Está pregando a verdade? Ame a sua igreja. Só que tem lugares que pregam uma mentira, que é o evangelho como um produto. Que se eu não der o dízimo, o devorador vai acabar com a minha família. E eu vou gastar lá com remédio. Irmãos, não é isso. Cristo não é banco. Cristo não é fundo de investimentos. A gente oferta por amor. Porque a gente entendeu acerca de Cristo. E queremos cultuá-lo com tudo que temos e com tudo que somos. Essa é a verdade. Então, quando o discurso duro vem, muitas pessoas começam a abandonar a Cristo. Só que vai chegar uma hora que Cristo vai nos confrontar também. E aí, Hélio, vai mudar ou vai ficar nessa vida inerte, nessa mediocridade espiritual? Ou vai avançar na vida cristã? Vai viver nessa meninice, com 33 anos, vivendo como um moleque? Até quando? Até quando? Chega uma hora que Cristo começa a nos confrontar. E aí, vai arrumar um trabalho ou vai ficar dependendo do pai e da mãe o resto da vida? Vai ajudar ou vai ficar aí dormindo até meio-dia? Chega uma hora que Cristo começa a nos confrontar. Só que aí a gente não gosta, a gente dá um passo para trás. É isso que está acontecendo aqui, eu estou parafraseando, viu? Para os dias de hoje. Aí a gente dá um passo para trás, não, esse Cristo é muito duro, é difícil de engolir. É difícil de aceitar. É difícil de entender. E começa a abandonar a Cristo. Começa a abandonar a fé. E a gente vive a apostasia da fé. Quantas pessoas estão abandonando a Cristo? Quantas? Dói no meu coração. Dói no meu coração. Mas nós seguimos a Cristo não por aquilo que Ele pode proporcionar. Nós servimos a Cristo por aquilo que Ele é. E essa é a verdade. E Ele continua falando, Ele continua pregando, Ele continua insistindo nesse discurso duro. E Ele pergunta para os seus discípulos mais próximos, para os apóstolos: e aí, vocês vão me abandonar também? E Ele fala com o Templo Batista em Vila São José: e aí, vocês vão me abandonar também? Vocês vão desistir da caminhada também? Vocês vão fazer igual aos outros, que afrouxaram a fé, que se venderam para Baal, que se venderam para Jezabel? Ou vocês vão continuar fiéis até o fim? Louvado seja Deus, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis até o fim. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Porque é por isso que nós seguimos a Cristo. Nós não seguimos a Cristo porque Ele é uma filosofia humana. Ele não é uma filosofia humana. Nós não seguimos a Cristo porque Ele é o maior psicólogo do mundo. Nós seguimos a Cristo porque Ele é o Verbo que se fez carne. É o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o seu nome. É por isso que nós seguimos a Ele. Ele é o nosso Deus. É por isso. Não é porque Ele me deu uma cama quente para dormir. Porque Paulo, ele morreu numa masmorra, numa prisão úmida, gelada, sozinho, doente, e mesmo assim ele não murmurou, mesmo assim ele não abandonou ao Senhor, seguiu fielmente, firmemente, até o último dia da sua vida. Então, se alguém te perguntasse por que você segue a Jesus, o que você responderia? Se alguém te confrontasse no teu trabalho, por que você é cristão? O que você responderia? Uma vez um vizinho meu falou: Hélio, vamos lá no monte orar, cara, você vai ver fogo na mão. Eu falei: eu quero ver fogo na mão, o quê? Tenho mais o que fazer. Eu quero é ser parecido com Cristo. Que adianta eu ver fogo na mão e parecer um diabo na rua? Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que se parece com Cristo. Não é uma pessoa cheia de poder, que faz e acontece.
Aqueles caras que ficam passando um terno e os outros ficam caindo. Imagina o cheiro horrível, deve cair por isso. Ficar brincando de Street Fighter, o outro cai. Gente, olha o que o evangelho virou, gente. Olha que coisa horrorosa. Pregamos a Cristo, crucificado e ressurreto. Arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. Essa é a mensagem do cristianismo. O porquê que a gente segue a Cristo. E eu acredito que a gente segue a Cristo porque Ele é o alfa, Ele é o princípio de todas as coisas. Nada do que foi feito se fez se Ele não estivesse presente. Nós seguimos a Cristo porque Ele é o ômega. Tudo se conclui nele e tudo vai se findar nele. Nós seguimos a Cristo porque Ele é a estrela da manhã, Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Nós seguimos a Jesus Cristo porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o novo e vivo caminho. Nós seguimos a Jesus porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós seguimos a Jesus porque Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós seguimos a Jesus porque Ele é o estadista que nos traz descanso no Shabat. Porque não adianta nada férias de 30 dias se você não aprender a descansar em Cristo. Nós seguimos a Jesus porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que a gente segue a Jesus. Porque Ele é o nosso Deus. Pedro, quando responde ele aqui, Senhor, para quem iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está falando? Senhor, a vida não tem sentido sem o Senhor. Viver com a minha família sem o Senhor não faz sentido. Viver o meu casamento sem o Senhor não faz sentido. Ver os meus filhos sem o Senhor não faz sentido. Viver sem o Senhor é uma vida sem sentido. É por isso que nós iremos para o Senhor, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. É por isso que nós seguimos a Cristo. Então, se alguém te perguntar por que você segue a Cristo, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Templo Batista não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Sua mãe não te salva. Salvação é individual e pessoal. Então, se você está aqui nessa manhã, entregue sua vida a Jesus Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Crê em Jesus como Salvador e aceite Ele. Siga Ele. Seja fiel a Ele até o fim. Porque é por isso que nós seguimos a Cristo. Porque Ele fez algo por nós que ninguém poderia fazer. É por isso que nós seguimos a Cristo. Nós não seguimos a Cristo porque Ele nos deu um carro. Nós seguimos a Cristo porque nós amamos a Ele. Porque enquanto muitos nos abandonaram, Cristo permaneceu ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Cristo estava lá com a gente. Quando as pessoas nos odiaram, Cristo continuou nos amando. Quando a gente cometeu o pior de todos os pecados, Cristo nos perdoou. É por isso que nós seguimos a Cristo. Nós não seguimos a homens. Nós não seguimos a um presidente, a um governador, a um prefeito, a um líder humano. Nós seguimos ao Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nós seguimos, meus irmãos. É Ele. É por isso que nós seguimos a Jesus. Então não busque a Deus como um produto ou como um meio para alcançar alguma coisa. Queira Ele, exclusivamente a Ele. Jesus é suficiente nas nossas vidas. Porque Ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão gracioso, que Ele nos dá, Ele nos ajuda, Ele se manifesta de uma forma infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que imaginamos. Então, nessa manhã, decida seguir a Jesus, não por aquilo que Ele pode proporcionar. Decida seguir a Jesus por aquilo que Ele é. Ele é o Salvador da sua alma. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Deus. Vamos orar nesse momento.